Fala Trip, sejam muito bem-vindos ao Líder que Decola na Carreira. Eu sou a Thaís Rosa, mentora de carreira e liderança, e aqui eu te ensino a se tornar um líder 10/10 e decolar na sua carreira em 90 dias. E hoje a gente vai falar sobre algo que é imprescindível nesse nosso processo de se tornar um líder 10/10, que é a gente começar a conectar como que são os erros que a gente vem cometendo ao delegar, e isso naturalmente vai acabar causando pra gente uma forma de sobrecarga, não entrega de resultado na forma certa. Bom, então vai ser bem bacana. Agora vamos começar a entender o que seria delegar. A gente precisa começar a perceber por que isso se tornou tão importante. Delegar, na verdade, ele sempre vai se tornar necessário quando a gente entende que sozinho a gente não vai dar conta. E é aqui que começa, né? Muitas vezes a gente quer assumir esse papel, a gente quer assumir esse fardo, né? Ou assumir todas as responsabilidades que existem, porque a gente parar pra pensar que a gente não vai dar conta, às vezes o nosso ego grita, como assim, né? Você não vai dar conta? Como assim, né? Você vai precisar delegar isso? Mesmo que você tenha equipe, mesmo que seja uma delegação para os seus pares, muitas vezes a gente tem esse contexto de que, caramba, eu não tô conseguindo, né, fazer alguma coisa e aí eu vou precisar delegar. E é uma sensação que, se a gente não tiver uma maturidade para olhar e para enxergar, a gente vai achar que estamos fugindo das nossas responsabilidades, muitas vezes, e muito surge dentro da nossa mentalidade sobre isso. O que eu quero te provocar a pensar aqui, delegar, quando a gente pensa nisso, a gente precisa começar a conectar que delegar é a forma como a gente divide as nossas responsabilidades para a gente conseguir achar um valor, achar um resultado em comum de uma forma muito mais alavancada. Como assim? Quando você delega, significa que você está pedindo apoio, pedindo suporte, seja para sua equipe, seja para pares, seja para o seu próprio gestor, para o seu próprio líder também. Então, quando a gente olha para delegar, a gente olha também para delegar não só para quando a gente tem equipe, né? Então, se você tem uma atividade que você precisa de uma ajuda, você vai delegar às vezes uma responsabilidade. Se você tem pares, por exemplo, né? Se você precisa se relacionar com muitas áreas, você precisa entender e aprender a delegar de uma forma muito alinhada, porque isso vai garantir que cada um faça a sua parte e que você também vai conseguir ter esse resultado que vocês juntos estão construindo sendo realizado. Bom, e aí alguns líderes confundem delegar, né? E aqui eu preciso contar isso, a gente precisa colocar delegar com delargar. O que é o delegar? É quando a gente delega, quando a gente divide, quando a gente consegue fazer um acompanhamento. E o delargar é quando eu falo aqui, ó, viu? Isso é seu, né? Faz aí. E a gente se exime muitas vezes dessa responsabilidade. A gente acha que porque a gente disse para aquela pessoa, sugeriu que aquela pessoa fizesse, tá tudo certo, ela vai fazer daquela forma e vai ser dessa forma que vai ser feito. Então a gente precisa começar a perceber que existe uma diferença no modelo de fazer essa delegação. Se a gente consegue ter uma clareza, se a gente consegue ter uma comunicação bem alinhada, a gente consegue fazer uma delegação. Quando a gente não tem isso, a gente acaba dividindo uma responsabilidade que não está muito bem alinhada, a nossa comunicação não flui, e isso acaba sendo algo que você vai deixando e você não cuida de uma forma. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais pra frente, mas eu queria que você pudesse perceber que na relação do líder 10/10, principalmente, a gente precisa delegar, né? A gente precisa aprender a delegar. Isso vai fazer total diferença na construção de resultado em vários outros aspectos que pra gente é importante para que a gente tenha alcance, para que a gente tenha um impacto muito maior de alavancagem dos nossos resultados, porque naturalmente, se a gente for parar pra pensar que sozinho a gente não vai conseguir realizar tantas coisas quanto quando a gente começa a aprender a delegar, quando a gente começa a dividir isso com outras pessoas. E para isso é importante também que a gente entenda que para a gente fazer um processo de delegar, a gente sempre vai ter que ter a sensibilidade de qual que é o tipo de atividade que eu estou delegando, quais são as pessoas em potencial que podem fazer essa atividade, será que elas estão preparadas, será que elas têm conhecimento? O que é o conhecimento? Que elas sabem fazer aquilo, elas têm noção, a habilidade, elas já fizeram isso sozinha ou eu vou precisar de repente estar um pouco mais próximo? E o outro ponto é se elas se sentem seguras para realizar aquela atividade. Muitas vezes, gente, eu vejo isso muito comum, né? Às vezes as pessoas elas têm conhecimento, mas elas não estão se sentindo ainda seguras. Então isso também é um ponto de sensibilidade
sensibilidade do líder 10/10 que vai conseguir entender exatamente com quem que ele está conversando e se essa pessoa tem segurança na realização dessa atividade para não comprometer o resultado final. Bom, e trazendo essa divisão de atividades, vamos olhar aqui para como que a gente começa a construir esse entendimento do risco. Então, vamos perceber aqui, ó, eu tenho uma linha, né, risco e impacto da atividade. Então, se eu olhar aqui para o risco e impacto do resultado. Quando eu tenho uma atividade com risco baixo e um impacto de resultado baixo, eu tenho uma forma de delegar e uma forma de fazer com determinada facilidade. Em geral, eu vou enxergar que isso é um pouco mais fácil, é mais tranquilo, eu me sinto mais confortável ao fazer essa delegação. À medida que esse risco da atividade ela sobe e o impacto desse resultado também sobe, eu vou ter que perceber que a minha sensibilidade para delegar vai precisar ser diferente. Por quê? Porque aqui eu vou precisar ter mais pontos de atenção do que aqui. Então, esses momentos de delegar, eles vão ser diferentes. Eu não posso considerar esse formato de delegação da mesma maneira sempre. Porque é exatamente porque eu entendi o risco, porque eu entendi o impacto da atividade que eu vou olhar para delegar de uma forma mais alinhada e mais adequada. Eu não posso considerar uma mesma estratégia de delegação para todo tipo de atividade que eu estou delegando e para todo tipo de pessoa que eu estou delegando. Essa sensibilidade, né, que é um ponto importante que a gente precisa construir. Então, Thaís, então, o que de fato vai me ajudar a entender? Vai ser a sensibilidade que você vai desenvolver como líder 10/10. Por quê? Porque é isso que você vai precisar fazer à medida que você vai evoluindo em padrões, vai evoluindo em posições, vai decolando na sua carreira, você vai ter atividades ainda mais complexas. Então, o nível de complexidade disso também vai mudar. O nível de pessoas que vão poder te ajudar também vai mudar. E aqui, gente, é muito importante que quando a gente avalie risco do que a gente está delegando, a gente tenha plena clareza sobre qual que é o ponto principal que a gente precisa que seja realizado, ou seja, qual que é o resultado e qual que é o impacto desse resultado, tanto o impacto de realização como o impacto de não realização. Então, isso precisa estar claro para a gente quando a gente vai delegar, porque se não tiver claro para a gente não consegue passar essa informação de forma adequada, principalmente para as pessoas que vão estar executando. E isso acaba construindo um ruído na comunicação, né? O delegar, ele passa muito por um processo que precisa estar bem alinhado, que é a própria comunicação. Né? A comunicação, e quando eu falo comunicação é engraçado, né? Porque quando a gente olha para delegar, às vezes as pessoas delegam por e-mail, às vezes as pessoas delegam. Tem vários modelos de delegar, né? Pô, eu posso delegar então aqui por um e-mail, eu posso delegar por uma conversa, pessoalmente, eu posso delegar apresentando, né, algo, eu posso delegar, de repente, no telefone, eu posso delegar pelo WhatsApp. Você percebe como que são as ferramentas diversas da gente delegar e se a nossa comunicação não estiver alinhada, porque se a gente for parar para pensar, poxa, Thaís, então deixa eu entender aqui, como que é o melhor formato para delegar, mas nem sempre a gente vai ter esse ambiente totalmente propício para a gente delegar. O ideal seria, puxa, quando eu apresentar essa ideia para a pessoa e isso for realmente super entendido. Esse é o melhor formato. Eu tô presencialmente, eu tô apresentando, eu tô mostrando, eu tô entendendo. Só que às vezes não dá. Às vezes eu vou ter que me virar com o que dá aqui, que é no máximo um WhatsApp. E como que eu faço isso? Como que eu delego isso com tranquilidade, sabendo que isso vai ter um resultado alinhado, considerando sempre, né, principalmente aqui, o risco e o impacto, sendo todos eles esse casamento aqui positivo. Bom, e a gente precisa entender que, olha, que eu falo que delegar é a forma maior de liberdade do líder. Né? Quando a gente pensa assim, como que um líder ele tem bastante liberdade? À medida que ele delega, é uma relação proporcional. Quanto mais eu delego de forma assertiva, mais eu tenho liberdade também como líder para pensar em outras coisas, para fazer outras coisas. Então, essa medida da liberdade vai te ajudar, porque vai permitir com que você... E aí eu gosto muito desse ponto, tá, gente? Quando a gente delega, a gente consegue envolver as pessoas. Nesse momento que a gente envolve as pessoas, a gente consegue fazer com que elas cresçam.
que elas cresçam, que elas se desenvolvam como carreira, que elas se desenvolvam como pessoa, que elas se desenvolvam em questões técnicas, em questões comportamentais, em questões emocionais, né? E eu falo isso porque é engraçado, porque uma vez eu tava precisando, eu não estava dentro da empresa, eu estava precisando delegar para minha equipe falar com o presidente presencialmente, eu estava fora da empresa, eu não estava conseguindo falar com ele. E eu precisava falar com o presidente da empresa porque eu estava respondendo por uma ação, né? Era uma questão bem específica da empresa. E assim, era muito complexo porque ela tinha muito medo de falar, né, com esse presidente. E olha só que interessante. Lembra que eu comentei com você que quando a gente vai delegar algo, a gente também tem que pensar na responsabilidade e principalmente a gente tem que pensar se essa pessoa se sente segura para dar esse passo. E olha que interessante, né? A minha abordagem nesse momento foi exatamente acolhendo a falta de insegurança dela, porque eu sabia que ela não tinha total segurança para ir falar com essa pessoa, mas eu demonstrei todo o caminho para ela, para que ela pudesse fazer esse processo. Então, nesse momento que ela foi, o que eu fiz, né? Naturalmente com ela, o que acabou acontecendo? A gente acaba fazendo com que essas pessoas cresçam. Que essas pessoas, às vezes, um receio, um medo que ela tinha, quando você delega, ela consegue desmistificar aquele medo. Né? Ela consegue. Era um grande monstro, era um grande bicho de 7 cabeças ali. Quando de repente ela faz e ela vence aquilo, né, de forma estruturada, ela consegue perceber que aquilo ali nem era tudo que ela imaginava. Então, olha a importância da gente delegar com qualidade, da gente delegar com empatia, como que a gente consegue elevar o nível de consciência das pessoas e, principalmente, ajudá-las nesse processo de desenvolvimento de carreiras. Eu dei um exemplo de um contexto de segurança, né, que é uma parte mais emocional, mais comportamental, mas tem várias formas também que a gente consegue desenvolver a nossa equipe a partir do momento que a gente delega com assertividade. O outro ponto que traz essa liberdade para o nosso formato de liderança, né, é que a gente sai do operacional, né, dos microgerenciamentos, a gente fica ali sempre operacional. Quantas vezes a gente fica ali naquele microgerenciamento e a gente não consegue pensar em melhoria? E aí isso te dá a oportunidade de pensar em melhoria, de fazer análise crítica, de cuidar melhor das pessoas. Porque de verdade, gente, quando a gente está envolvido nas atividades, quando a gente está ali o tempo inteiro com o nosso motorzinho da execução ligado, como líder, a gente fica naquela operação, naquele microgerenciamento e a gente não consegue ter um olhar para as pessoas, a gente não consegue olhar criticamente para o que a gente está fazendo. Muitas vezes, de malemar, a gente olha ali e se a gente não tiver esse ponto de atenção, que é o que o líder 10/10 precisa ter, a gente acaba derrapando, né? Então é importante, porque aqui você tem a oportunidade de, poxa, deixa eu olhar aqui, deixa eu fazer uma análise crítica dos meus resultados, deixa eu entender como é que isso funciona, deixa eu pensar em processos de melhoria, deixa eu olhar para benchmark de mercado, deixa eu ver o que está acontecendo no mundo para trazer inovação. Aqui se abre um mundo de possibilidades, por quê? Porque você sabe que o que você tem de resultado está bem distribuído, está dividido entre as pessoas e as pessoas elas estão conseguindo fazer, executar. Então você tem uma liberdade de se construir, de pensar, de desenvolver. E se você não está tendo essa liberdade, com certeza, líder, falta delegação para você. Você precisa delegar. Ou se você talvez não esteja tendo ou colhendo esses benefícios, tem alguma falha aí no teu processo de delegação. É isso que a gente precisa perceber aqui, tá? Porque, de fato, quando a gente... O ponto, né, principal, o que a gente busca, né, quando a gente delega? Um resultado maior, de maior alcance, né? E esse resultado de maior alcance, ele é bom para quem? Ele é bom para a empresa, que vai ter um resultado incrível, mas ele é bom para as pessoas que estão construindo um resultado incrível e ele é bom para a tua carreira. E aí que a gente começa a pensar também que delegar faz a nossa carreira decolar. Que delegar faz com que a gente consiga ter um pensamento e enxergar novas oportunidades e até cavar oportunidades. Por quê? Porque a gente está tendo um olhar mais sensível para os resultados. Porque eu consigo ter uma percepção do que eu preciso fazer, como que eu vou direcionar a equipe para que a gente acesse um resultado melhor, né? Alcance um resultado melhor. Todo esse caminho, ele vai ser possível porque eu delego. Então, esse é um caminho de possibilidades. E liberdade, né? Para esse líder. Porque a gente consegue construir esse caminho de sempre estar... e eu gosto muito... Vamos lá.
A gente começa a construir um caminho de que a gente percebe que as coisas estão acontecendo, né? É engraçado e às vezes não é tão concreto, mas quando a gente não delega, parece que a gente está fazendo as coisas assim, ó, e o negócio não desenrola. Quando a gente consegue delegar, você vê as coisas acontecendo, você vê os resultados saindo, você vê as melhorias, você se sente valorizado, você consegue perceber que as pessoas estão crescendo, você consegue pensar em inovação, trazer análise crítica, você consegue monitorar resultado, você consegue pensar em resultados de maior alcance. Tudo isso porque você é capaz de delegar, porque você é capaz de dividir. E lembrando, aqui a gente não está falando de uma divisão somente com a sua própria equipe. Isso é em todos os níveis. Quando você delega para o seu par, quando você delega para a sua liderança, quando você delega para a sua equipe, esses benefícios que você tem é em todos esses ambientes que você vive. Só vou te dar um exemplo agora da Ellen. A Ellen, ela tinha uma equipe assim que todo mundo elogiava, que os outros departamentos sempre estavam falando, nossa, sua equipe é muito boa e etc. Mas ela começou a fazer uma análise crítica e ela percebeu que ela, mesmo com uma equipe ótima, ela sempre estava sobrecarregada, ela se sentia muito cansada, ela se sentia muito envolvida ali no operacional, nos microgerenciamentos. E ela falou, cara, não tá fazendo sentido, eu realmente acho que minha equipe é muito boa, eu percebo, as pessoas de fora também percebem que a minha equipe é muito boa, não faz sentido eu estar tão sobrecarregada da forma como eu tô. E ela começou a perceber que esse desalinhamento entre, poxa, eu tenho uma oportunidade aqui que é uma equipe incrível, uma equipe altamente capacitada, e eu tenho aqui as minhas atividades para fazer, mas eu tô me sentindo sobrecarregada, ou seja, eu não tô conseguindo dar vazão para esse volume e não tô conseguindo também ter uma percepção de resultado. Só que ela começou a perceber que no processo de delegar dela, ela cometia alguns erros. E foram exatamente, e gente, eu falo muito que a nossa sensibilidade às vezes para perceber o que a gente está fazendo de errado, ela vale até mais do que quando a gente implementa uma coisa nova. Por quê? Porque um erro, ele pode gerar várias oportunidades de melhoria. Quando a gente implementa uma coisa nova, em geral, a gente fica muito focado ali naquela implementação. Então, perceber o erro, olhar como líder o que está acontecendo, vai fazer com que você, com certeza, perceba novas oportunidades de fazer, novas oportunidades de direcionar. E é muito claro, né? Um ponto que eu gosto muito de trazer é o seguinte, gente. Se não tá funcionando, se você tá se sentindo sobrecarregado, líder, assim como a Ellen estava se sentindo sobrecarregada, não tá correto. Porque a liderança, ela é leve. Se a sua liderança, ela tá pesada, tem algo que você precisa ajustar, tem algo que você pode melhorar, é só realmente a gente fazer essa análise crítica de entendimento, de enxergar. Nesse momento, ela começou a perceber que ela estava se afastando, né? A Ellen estava se afastando de se tornar uma líder 10/10 porque a forma como ela estava delegando estava totalmente desalinhada e ela implementou as melhorias de uma delegação alinhada, assertiva. E é impressionante como ela percebeu, e é engraçado, que as pessoas começaram a perceber antes mesmo dela. As pessoas começaram da equipe mesmo dela, né? Dar feedbacks para ela. Nossa, Ellen, você tá diferente. Nossa, você tá mais leve. Nossa, você... E foram dar feedbacks para ela, e é engraçado, né, que o nosso cérebro, ele é um caçador de recompensas. Então, quando alguém fala isso pra gente, nossa, você tá mais leve, Thaís, a gente fala, caramba, eu não quero perder isso, eu quero continuar fazendo isso, eu quero continuar tendo essa recompensa, né? Então, enfim, e naturalmente isso foi acontecendo com ela, e aí a partir do momento que ela começou a perceber mudanças na própria equipe, as pessoas percebendo mudança nela, ela foi aprimorando a forma de delegar e hoje ela tem uma equipe mais coesa, olha só que interessante, e ela tem uma sensação de leveza, de liberdade muito maior. E hoje ela está podendo decolar a carreira dela, podendo ir para passos maiores, porque ela começou a se desvincular dos microgerenciamentos, se desagarrar ali da questão técnica e evoluir realmente para questões que fariam mais sentido, que ela tem potencial. Às vezes a gente desenvolve ao longo do toda... E ela falava isso, né? Às vezes a gente estuda para desenvolver, para ser mais estratégico, mas a gente fica mesmo agarrado no operacional. Então ela pôde pegar tudo aquilo que ela estava estudando, inclusive, para gerar um impacto ainda maior. Lembra, ó? Resultados de maior alcance. Então é muito importante quando a gente conecta isso e a gente vê, né, claramente, com resultados concretamente na nossa frente, que as pessoas percebem e a gente consegue evoluir, né, com a nossa própria equipe. Então, assim, é um exemplo que eu gosto sempre de dizer que, por mais que a gente entenda que a gente às vezes está delegando, a forma como a gente está delegando pode não estar tão bem alinhada assim. Tem um ponto, né, que eu sempre pergunto, o que vale mais? A gente delegar de forma assertiva, às vezes parar um pouquinho para pensar, para investigar esse modo como a gente está fazendo, se a gente está colhendo os resultados que a gente gostaria. E é muito claro, né, se a gente... Como que eu sei, Thaís? Então, vamos lá. Vamos entender como que eu sei se eu estou delegando
de modo assertiva. Tem um ponto principal aqui, gente, que a gente fala que é resultado. E aqui, gente, os resultados não mentem. Ou seja, que resultados são esses, Thaís? Eu penso principalmente, tá? Os resultados não mentem. Eu sempre vou olhar para quê? Para as entregas que eu tenho. Estão dentro do prazo? Eu estou conseguindo entregar dentro do prazo? Como que tá a minha equipe? A minha equipe, ela tá engajada? A minha equipe, ela tá se sentindo sobrecarregada? A minha equipe, ela tá produzindo oportunidades? Eu também vou olhar para mim. Como eu tô? Eu me sinto. Como eu venho me sentindo? Como que são esses resultados que eu tô entregando? Como que eu tô emocionalmente? Como que eu tô em relação meu olhar para a forma como a gente está construindo o resultado juntos? Eu me sinto bem? Ou eu tô indo só para reuniões para ser cobrada, para ficar sempre devendo, correndo atrás do rabo? Tudo isso, gente, são sinais. Então, quando a gente olha para os nossos resultados, e a gente percebe que eles estão desalinhados com o que a gente gostaria, a gente percebe que a gente tem uma oportunidade ou que a gente realmente, efetivamente, já está errando no nosso modo de delegar. Bom, eu sei que falar de delegar é algo importante, mas no dia a dia eu entendo que muitas vezes a gente passa por um ponto que é muito importante aqui, tá? Que é um ponto de alerta, que eu falo que é um ponto de alerta para todo líder, assim. E te afasta de uma liderança 10/10, te afasta de uma liderança de alto impacto, que é a gente às vezes não perceber, falar, puxa, não tenho tempo para parar, para sentar do lado de uma pessoa, para explicar, mas olha só, isso daqui acaba virando uma corrida de rato. Então assim, não delego. Aí o que acontece? Tenho que fazer. Aí o que acontece? Não entrego tudo. E aí, desânimo. E aí, naturalmente, não delego, não tenho que fazer, desânimo e não tenho tempo. Aqui no meio, tudo é o ciclo do que você não tem tempo. Por que você não tem tempo? Exatamente porque você não delega. Por que você não delega? Porque você não tem tempo. Então acaba ficando essa corrida aqui de rato que a gente precisa começar a se desvincular. A gente começa a pensar que, olha, é claro que a gente talvez, lembra do risco que eu falei, não são todas as atividades que você vai delegar, não é tudo que você vai precisar dividir, mas você vai precisar sempre validar o risco, né? Então, atividades com risco menor, gente, não precisa, porque que às vezes você como líder aqui, ó, tá desenvolvendo, tá fazendo atividades que são de risco muito menor, você pode dar para outras pessoas fazerem, você pode desenvolver outras pessoas, você pode fazer com que elas aprendam uma coisa nova e você tá ali presa naquela atividade porque você acredita que você não tem tempo, mas às vezes é um investimento de tempo que você vai fazer mínimo ali para que nos próximos 30 dias você não precise investir você fazendo essa atividade, entende? Então é importante que a gente comece a perceber que por mais que a gente fale assim, ah, Thaís, eu não tô conseguindo ter tempo para parar para delegar para minha equipe, porque eu tô aqui fazendo, executando. É exatamente esse pensamento que eu queria que você tivesse, há um pouco mais de longo prazo, tá? É você pensar um pouco mais no longo prazo. Por quê? Porque quando a gente faz isso, a gente está pensando no curto prazo, na entrega, naquilo ali, agora, é isso, não sei o quê. Mas quando a gente pensa no longo prazo, tá, daqui 30 dias eu quero continuar fazendo isso? Não. Então eu vou precisar realmente redirecionar essa atividade. Eu vou precisar dividir com outras pessoas. Mesmo que você vá ali, né, a 4 mãos, a 6 mãos, enfim, dependendo do volume de atividades que você tem, da forma como você vai delegar. Beleza? Então, gente, isso é um ponto muito importante que acontece, eu sei que acontece, porque a vida, né, ela é corrida, né, em termos de atividade, mas essa correria que eu falo, ela é muito por conta da nossa própria falta de delegação. Então, quando você não tem tempo, observa se não é exatamente esse ciclo aqui que você acaba vivendo, que a gente fala que é um ciclo que é a corrida de rato, né? Eu não delego, tenho que fazer, aí acaba que eu não entrego dentro do prazo, eu fico desanimada, aí acaba que eu não delego, eu não consigo, e tudo isso, o que tem aqui no meio? Eu acredito que eu não tenho tempo e por isso eu não faço.
Então, toda essa construção é importante para a gente poder entender se, poxa, é isso mesmo, né? É isso mesmo que eu tenho percebido, é isso mesmo que está acontecendo. O outro ponto, né, que eu quero trazer aqui para vocês, que eu sei que acontecem, e aí às vezes, né, nós somos seres humanos, se cortar aqui também sai sangue, e isso a gente vai desvinculando à medida que a gente vai conseguindo minimizar o nosso ego, que a gente vai conseguindo olhar um pouco mais para dentro e sair um pouco de uma insegurança, que é o quê? Que é quando às vezes a gente tem receio das pessoas assumirem as nossas posições, né? Então é receio de perder o posto. Poxa, Thaís, mas se eu delegar, né, a minha posição, o meu posto aqui, se eu delegar, o que acontece? Será que essa pessoa vai tomar? Será que eu vou ficar uma pessoa mais descartável? E eu falo, gente, pro líder, a melhor forma de fazer é a gente se tornar um líder tão efetivo que a gente forma outros líderes, né, que estão sucedendo a gente de forma alinhada, e efetiva, para que a gente possa decolar na nossa carreira. Porque o processo de decolagem, o processo de transformação da nossa carreira, que tá num nível de liderança, num nível de maior impacto, ele vai depender da gente formar novas pessoas. Então não precisa ter esse medo, né, esse receio, às vezes, de perder esse posto. O que a gente precisa começar a substituir esse medo de perder para construir backups para você, pessoas que vão estar prontas para que quando você decole na sua carreira, elas estejam ali, direcionadas. Quantas vezes eu vi líderes que poderiam ter evoluído, de posição, evoluído de salário, evoluído a nível de responsabilidade, mas não fizeram porque não tinham pessoas para assumir ali aquela posição. E aí ficaram presas, perderam oportunidades ali. Então esse é um ponto que às vezes a gente pensa, poxa, mas eu vou perder meu posto, mas para pra pensar se isso realmente faz sentido. Isso na verdade é uma insegurança nossa, é uma insegurança interna que a gente tem receio. Quando você fala, olha, eu já estou aqui, já estou transbordando, significa que é o momento de você decolar na sua carreira e aí você vai construir essas oportunidades, isso que a gente sempre traz aqui. O terceiro ponto que eu quero dividir com vocês é que às vezes a gente tem receio de perder o controle. Né? E eu falo que todas as coisas a nível de processo, elas vão depender muito da gente, da forma como a gente quer conduzir esse caminho. Então, o ponto é, perder o controle é algo que a gente precisa aprender a trabalhar. Por quê? A gente não vai conseguir ter o controle de tudo e a gente ocupa muita atividade cerebral querendo ter controle de tudo. Isso impacta na nossa sobrecarga, porque às vezes não é nenhuma sobrecarga real, a gente que fica pensando naquele projeto, naquelas coisas e etc, porque a gente está tentando controlar tudo. Essa necessidade de controle, ela mais suga, né? Isso daqui mais suga do que de verdade te ajuda. Isso não te ajuda. Por quê? A gente, às vezes, quando pensa, né? Ai, mas é que eu preciso ter controle aqui das atividades. O que você precisa ter é controle num nível e num grau que é alinhado. Muitas vezes esse excesso de controle vem também junto um excesso de cobrança pra gente. Então não precisa ter medo de perder o controle, porque quando você faz isso de forma alinhada, quando você faz isso de modo assertivo, é o contrário. Você vai ter ainda mais controles assertivos, só que você não vai olhar para tudo. Você vai olhar para o que é importante, para o que as demais atividades você está confiando, você sabe que está sendo realizado de uma forma alinhada. E é o quarto ponto que eu quero trazer para vocês, que muitas vezes a gente não delega, porque falta esse fator confiança. O que é confiança? É confiança na equipe, na capacidade das pessoas, é confiar que as pessoas vão entregar dentro do prazo, é confiar. Só que essa relação de confiança, eu sei que às vezes a gente fala, cara, mas não vai fazer como eu, às vezes vai errar, às vezes não vai fazer da forma como eu faria, mas isso passa também pelo nosso processo de maturidade como líder. Porque esse entendimento de que às vezes não vai sair da forma como a gente gostaria, ou não vai sair como exatamente a gente faria, faz parte do nosso processo de transição para confiar mais, né? Quantas vezes eu não vi, já às vezes quando eu fui delegar, quando algum mentorado vai delegar, quando algum integrante do Decole-se vai delegar, quando a gente faz alguns exercícios de delegar, as pessoas vêm para mim e falam assim, caramba, Thaís, a pessoa tá fazendo até melhor do que eu. A pessoa ela tá fazendo de uma forma diferente e é essa visão que a gente pode e deve trazer aqui para esse nosso processo. Então essa relação de confiança é uma relação que é construída tanto com a equipe, quanto com os pares, quanto com o seu próprio gestor, que é uma relação que a gente vai realmente começar a pensar numa relação de, poxa, eu posso delegar. Isso daqui é o que traz pra gente possibilidades de delegar, né? E essa possibilidade faz com que a gente construa também novas conexões, né? Quando a gente delega, quando a gente, por exemplo, se você está delegando para um par, de repente você delega uma atividade, você começa a construir um resultado em conjunto, vocês conseguem chegar num resultado bacana, isso fortalece vocês, se você tem maturidade. E esse ponto da confiança é um ponto de maturidade, para a gente entender que nem sempre vai sair como a gente gostaria, mas é lapidando isso, é entendendo, e a gente só vai conseguir fazer essa lapidação se a gente for fazendo, vai errando, vai acertando, vai ajustando, vai lapidando, e aí a gente chega num processo onde a gente tem clareza sobre isso. Então, esses 4 principais pontos
pontos que eu sei que acontecem no dia a dia, que aparecem, eles são só resistências para a gente poder delegar com assertividade. Mas a gente precisa começar a se desvincular dessas resistências. Vejo 3 principais erros que eu quero dividir com vocês aqui, que eu acabo vendo muito acontecer. E quais são esses 3 principais erros? O primeiro erro, que é quando a gente desvincula a nossa responsabilidade. E aqui, gente, eu falo muito responsabilidade. O que acontece no momento que eu desvinculo a minha responsabilidade sobre um determinado resultado que eu sou responsável? Então, por exemplo, é muito comum isso acontecer e que eu vejo assim com frequência. Às vezes eu tô delegando, eu delego algo para alguém, eu delego algo para algum setor, por exemplo, em paralelo, e eu falo assim, depois, né, na hora que alguém vem perguntar sobre o resultado, você fala assim: "Não, mas é que eu falei já com fulano. É que eu já passei para João, já passei para Tiago". E aí, quando você fala já passei, é como se fosse te dando um ufa. E isso é um delegar que, na verdade, é desvincular a gente de uma responsabilidade. E aí você acaba culpando as outras pessoas pela não entregas. Por quê? Porque você acredita que você falou, você fez sua parte, você falou, isso aqui é seu. Manda lá aquele e-mail. Aí o cara não mandou o e-mail. Aí o resultado não chegou. Aí você fala assim, caraca, mas eu falei pra fulano, não, isso é um erro, porque você desvincula a tua responsabilidade. Se você tem responsabilidade naquilo, você precisa acompanhar, você precisa olhar. Esse desvincular da responsabilidade só te traz prejuízo, porque no final, o resultado não entregue não é do fulano, não é dos outros. O resultado não entregue não é dessas pessoas aqui. Isso aqui a gente está terceirizando a responsabilidade. Aí o que acontece? Eu desvinculo e eu simplesmente esqueço daquilo, né? Muitas vezes eu até esqueço. Aí, o que acontece? Alguém vem e me pergunta, eu nem sei como é que aquilo tá. E aí pode parecer desinteresse por aquele resultado, né? E dependendo do risco, gente, do resultado que a gente está falando, dependendo do impacto, isso pode gerar um grande impacto para o nosso processo de decolagem de carreira, para que as pessoas enxerguem a nossa marca profissional. Por quê? Porque eu falo, puxa, a Thaís sempre tá ali, ó, colocando responsabilidade para outras pessoas. Toda vez que a gente pergunta, ela fala, mas eu já falei com fulano, eu já falei com ciclano. Mas de verdade, você não assume. E aqui a gente está trazendo um contexto que é, eu falo muito que é uma habilidade, assim, que é totalmente divergente de um líder 10/10, que é a falta de senso de dom. Essa falta de senso de dono faz com que a gente não consiga perceber e não consiga alinhar, né? E aí, quando a gente. Isso é muito comum, muito clássico, assim, mas eu já passei, vira uma batata quente, né? É como se a gente estivesse querendo se livrar daquele problema ou se livrar daquele resultado. Então a gente acaba trazendo esse pronto pra uma batata quente. Ah, já botei na mão de fulano. Vamos ver quem que vai terminar. E aí acaba que ninguém faz nada da forma adequada, as pessoas só jogam pra mão do outro e a gente acha que isso é delegar. Não é, seja pra sua equipe, seja pro seu gestor, seja pros seus pares. Isso não é delegar, galera. Assim, isso daí, na verdade, é um revés muito negativo de todo o processo que a gente tem de delegar, que é desvincular a nossa responsabilidade sobre aquele resultado que a gente tá. Outro ponto que é muito comum acontecer, que é a falta de acompanhamento periódico. Aí, o que acontece? A gente fala assim, ah, mas outro erro, então, que a gente encontra é quando a gente falta o acompanhamento, né? A gente, na verdade, falha no nosso acompanhamento. Então, eu delego. Eu delego e não acompanho. E aí é interessante porque às vezes a gente fala assim, ah, Thaís, mas eu não sei se você já ouviu esse termo, né? Vou ficar de babá. Já ouviu isso? Né? Essa coisa, vou ficar de babá? Né? Mas eu vou ficar aqui em cima da pessoa e etc. Então, não é isso, né? Não é esse tipo de acompanhamento. É um acompanhamento que vai ser sempre alinhado. Lembra quando a gente falou dos riscos? Né? O acompanhamento que você vai fazer vai estar totalmente direcionado para os riscos daquele resultado e o impacto daquele resultado. Então, se é um resultado que tem muito impacto, se é um impacto muito importante para o negócio, para as pessoas, para você, para o ambiente, é importante que a gente tenha um acompanhamento, às vezes, um pouco mais de perto. E aí você vai precisar sempre saber, né, ter essa sensibilidade de acordo com a avaliação do risco. Mas é importante que você entenda que quando a gente falha no acompanhamento, chega um momento que a gente vai perceber e falar assim, caramba, e aquela atividade, né? Às vezes, você só vai dar atenção com aquilo quando você é solicitada.
E aí, gente, no momento em que a gente não sabe o que tá, às vezes alguém, né, nossos líderes, uma pessoa direcionou uma atividade pra gente que a gente acabou, né, dividindo isso ou com a equipe ou com outras pessoas. Todo esse processo, ele precisa de um acompanhamento. E às vezes eu sei que esse acompanhamento, ele falha, porque você fala assim, nossa, se eu já deleguei, né? Por que eu vou ficar ali o tempo inteiro acompanhando? Mas é importante que, dependendo do risco, você acompanhe um pouco mais de perto. Essa periodicidade de acompanhamento vai ser um pouco mais alinhada. Então, quando a gente falha no acompanhamento, a gente acaba se perdendo. A gente não sabe o que acontece, a gente fica sem nenhum tipo de informação. Muitas vezes, a gente só vai descobrir em que momento, na hora que alguém fala assim pra você, viu? E aquele negócio? E aquela atividade? E eu costumo dizer que todos os meus liderados, as pessoas que trabalham comigo, os pares, eles falam, Thaís, você não esquece. Não é que eu não esqueço, mas eu anoto 100% das coisas. Então, assim, eu tenho tudo anotado, eu sei o que precisa ser feito. Hoje em dia a gente tem várias ferramentas. Por quê? Porque se a gente não conseguir olhar para isso, se a gente falhar nesse acompanhamento, a gente vai ser pego de surpresa sempre. Então é importante que a gente entenda e perceba, será que eu estou falhando no acompanhamento? Será que eu estou delegando e não estou acompanhando? Isso gera um problema, inclusive, para a própria pessoa que você delegou. Porque aí ela se sente largada, né? Isso é um pouco do delargar. Eu vou, faço, tomo, isso é seu e acabo não acompanhando, beleza? Um outro erro que você também falha na demonstração de valor. Muitas vezes a gente delega a atividade, mas a gente não fala por que aquilo é importante, né? O impacto daquilo. E aí, às vezes, né, a gente não tem claro prazos. Então a gente delega, mas a gente não delega de forma completa. E aí acaba que a pessoa não entende o valor daquilo, a pessoa não entende o nível de urgência, o nível de prioridade daquilo, e acaba que essas expectativas elas vão ficando desalinhadas. E aí você acha que na tua cabeça, né, aquilo ali estava dentro de um determinado valor, dentro de um determinado foco, e aí para as pessoas às vezes isso acaba sendo totalmente diferente. Grandes falhas que acaba desconectando as pessoas de fazer uma entrega de realmente resultado. Então vamos lá. E o que você precisa fazer para que você possa melhorar e otimizar a tua delegação? Anota aí. A gente primeiro precisa ter um espectro de corresponsabilidade. Não importa que você delegou isso para uma pessoa que você confia muito. Você precisa ter isso minimamente anotado em algum lugar, porque é uma responsabilidade sua também, né? A gente não precisa, às vezes, ficar ali tão próximo, né? Mas a gente precisa entender que aquilo também é uma responsabilidade nossa. A gente começar a ter esse olhar de corresponsabilidade, você demonstrar para as pessoas que você entende que você está dividindo essa atividade, mas isso é nosso. A gente está construindo isso junto, a não ser que seja algo que realmente você só está passando uma comunicação que não tem nada a ver com você, que não tem nenhuma relação, que é muito difícil, porque dentro de um ecossistema, quando a gente tem uma visão do todo, a gente começa também a perceber que tudo que a gente faz, ele contribui, mesmo que um pedacinho, tijolinho a tijolinho, pelo todo. Então é importante que a gente comece a entender essa sensação, essa relação de corresponsabilidade, porque aí também as pessoas se engajam, isso é importante, tá? O segundo ponto que a gente precisa também fazer é essas definições de follow-up, né? Dos follow-ups. Poxa, dependendo do risco, eu vou definir o follow-up de acordo com o que eu entendo que é importante. Então, se são coisas com risco maior, você vai definir o follow-up com uma menor periodicidade. Às vezes, os dailies, né? Ali, follow-ups diários ou semanais, ou dia sim, dia não. Então, cada um deles, dependendo do risco e dependendo do impacto, você vai definir o que faz sentido para você acompanhar e fazer o follow-up. Isso vai te trazer muito mais entendimento e clareza, sem você precisar ficar ali o tempo inteiro, ou preocupado com aquilo o tempo inteiro, mas sim entendendo, né? Principalmente quais que são, às vezes, as dúvidas que as pessoas estão tendo. Às vezes as pessoas, pelo follow-up mesmo, você sabe se de repente aquela pessoa está segura ou não. Então você consegue corrigir muitas coisas e garantir que o resultado final vai acontecer no prazo, dentro de um ponto alinhado, que todo mundo está realmente engajado em fazer aquela atividade. E o último ponto é que a gente precisa começar a conectar todas as vezes que a gente pensa nisso, os valores, né? O quanto que é importante. Você precisa demonstrar para as pessoas a importância. Então, demonstrar claramente a importância. E aí, gente, aqui a gente tem um gatilho que a nossa mente precisa buscar um porquê.
A gente tem essa intenção. Quando a gente vê um negócio que não tem muito porquê, que não tem muito, eu não sei nem por que eu tô fazendo isso, a pessoa ela vai deixando isso para depois. Mas se você demonstra o valor, se você demonstra o impacto daquela atividade ser feita, se ela não foi feita, o que acontece, se você consegue de verdade demonstrar valor, com certeza você vai ter uma equipe muito mais engajada, você vai ter pares mais engajadas e até mesmo seu líder. Quantas vezes eu vi pessoas que conseguiram fazer uma delegação para os seus líderes e aprovar uma ideia porque demonstrou valor, demonstrou efetivamente as consequências positivas e as consequências negativas de talvez aquela ideia, aquele processo, aquela atividade não ser realizada. Qual que é o resultado que a gente vai ganhar e o que a gente vai deixar de ganhar muitas vezes se isso não for implementado. Se a pessoa não conseguir fazer isso dentro daquele determinado prazo. Essa comunicação de valor, gente, é o que eu falo que na delegação, para mim, é o ponto crucial. Por quê? Porque a pessoa ela que está recebendo essa informação, ela vai se direcionar para aquilo com tamanha intensidade e confiança e que vocês vão conseguir ter sempre uma relação de construção de um resultado muito alavancado, porque a gente entende por que é importante a gente fazer aquilo. Então, esses são os 3 pontos que eu quero te estimular, né, e te provocar para que você consiga estruturar, porque aqui, né, são pontos em que a gente fala que são pontos de liderança 10/10. E aí, com certeza, fazendo isso, você consegue traduzir a tua carreira para um processo de decolagem, né, de crescimento. Por quê, Thaís? Poxa, as pessoas te veem que você está gerando um processo de corresponsabilidade, não é só um contexto que eu estou delargando, que é só seu. As pessoas entendem que você está acompanhando, que você está oferecendo ajuda, que você está ali desenvolvendo aquilo dentro da periodicidade alinhada, nem muito para não te sobrecarregar e também não ficar forçando nas pessoas e também nem pouco que elas não vão conseguir estabelecer essa relação de ajuda. E também demonstração da importância, você consegue demonstrar o valor e engajar as pessoas a realizar aquilo. Principalmente, gente, um líder 10/10, ele consegue ter a sensibilidade para entender em que momento que ele vai dosando cada uma dessas partes. Então, para que você já possa implementar, eu quero te sugerir para que você pense e force, né, no teu dia a dia. Por mais que você fale, Thaís, mas eu já sou muito enxuta, delego tudo. Pensa, vou te provocar para pelo menos 3 atividades você delegar. Delegar para equipe, delegar para pares, delegar nesse formato de corresponsabilidade, de uma estratégia de follow-up, de demonstração de valor, para que você, abrindo espaço na sua agenda, possa decolar sua carreira para olhar para questões um pouco mais estratégicas, para que você possa olhar para análise crítica, para que você possa olhar para o desenvolvimento das pessoas. Então faça isso. E se fez sentido, já não esquece, né? Curte esse vídeo, envia para outras pessoas e principalmente esteja aqui nos próximos, que a gente vai trazer ainda mais ferramenta para você se tornar um líder 10/10 e decolar na sua carreira.